Instituto de Radiodramaturgia, EBC, tem o prazer de apresentar a série Contos no Rádio. Hoje você vai ouvir na série Contos no Rádio, O Único Assassinato de Cazuza, de Lima Barreto. Lima Barreto publicou O Único Assassinato de Cazuza como crônica na revista Souza Cruz em fevereiro de 1922. Tratava-se de um período efervescente para a cultura brasileira, já que no mesmo mês acontecia em São Paulo a Semana de Arte Moderna. Ainda que Lima Barreto fosse um pré-modernista, foi um dos artistas que pôde, através da crítica contundente à sociedade, em seus contos, romances e crônicas, fornecer o material crítico para a ascensão do movimento modernista. Nesse mesmo ano de 22, é internado em um hospício, ainda que seus textos demonstrassem extrema coerência de estilo e de pensamento. Com sua escrita forte, crítica e poética, vamos ouvir agora, em Contos no Rádio, O Único Assassinato de Cazuza, de Lima Barreto. Diga 33. 33. Diga 42. 42. Mas não era só 33, doutor Ponciano? Não discuta comigo, sou seu médico há mais de 15 anos. Além do mais, vai que você morre de súbito. De súbito? Não seria as súbitas ao invés de súbito? Quer mesmo discutir comigo? Mas não importa. Doutor Ponciano, estou realmente abismado. Por quê? Porque simplifico a língua? Porque faz realmente 20 anos que frequento esse consultório e esta é a primeira vez que não me conta uma de suas histórias. Não contei ainda? De certo que não. Mas não seja por isso. Estava estes dias me lembrando de Cazuza. Hildegardo Brandão era o seu nome, mas era conhecido familiarmente por Cazuza. Tinha chegado aos seus 50 e poucos anos e desesperançado. Mas não desesperado. Desesperançado com o quê, doutor Ponciano? Depois de violentas crises de desespero, rancor e despeito, diante das injustiças que Cazuza tinha sofrido em todas as coisas nobres que tentara na vida, veio a este homem uma beatitude de santo e uma calma grave de quem se prepara para a morte. Mas tão jovem. O Cazuza tudo tentara e em tudo mais ou menos falhara. Tentara formar-se, foi reprovado. Tentar o funcionalismo, foi sempre preterido por colegas inferiores em tudo a ele, mesmo na burocracia. Fizeram a literatura e, se de todo não falhou, foi devido à audácia. Assim mesmo, todas as picuinhas lhe eram feitas. Foi por essas e outras que ele se aborreceu e resolveu se aposentar. Com alguma renda, tendo uma pequena casa, num subúrbio afastado, afundou-se nela aos 45 anos para nunca mais ver o mundo. Tornou-se um eremita. Não propriamente. Mantinha contato com o mundo através dos livros. Comprou os seus últimos livros e nunca mais apareceu na Rua do Ouvidor. Não se arrependeu nunca de sua independência e de sua honestidade intelectual. E a família? Não tinha família? Aos 53 anos, não tinha mais um parente próximo junto de si. Vivia, por assim dizer, só. Doutor Ponciano, mas como devia ser a vida desse homem? Um tédio, suponho. Depende do ponto de vista, meu caro. A vida dele, nos dias de semana, decorria assim. Pela manhã, tomava café e ia até a venda ler os jornais, sem deixar de servir-se com moderação de alguns cálices de uma cachaçinha Paraty, da qual infelizmente abusara na mocidade. Eu, como médico, não recomendo, mas como amigo, acho que era o que tinha que fazer. Até porque a cachaçinha era ótima.
Ah, que mal faz, não é? Que mal faz. Cazuza voltava para casa, almoçava e lia os seus livros porque acumulara uma pequena biblioteca de mais de 1000 volumes. Quando se cansava, Cazuza dormia, jantava e, se fazia um bom tempo, passeava a esmo pelos arredores, tão alheio e soturno que não perturbava nem um namoro que viesse a topar. E nos finais de semana, provavelmente fazia o mesmo. Aos domingos, porém, esse seu viver se quebrava. Ele fazia uma visita, uma única e sempre a mesma. Era uma visita a um desalentado amigo seu. Folgo em saber que ele tinha pelo menos um amigo. Sim, e era amizade verdadeira. Era um médico. Um colega seu? Digamos que sim. Um médico de real capacidade. Mas nunca quiseram reconhecer seus atributos de médico, porque ele dizia de súbito e não às súbitas. E outras coisas desse tipo. Já estou entendendo. Sabe, doutor, nunca sei se suas histórias são reais ou inventadas. Não me importo, mesmo que o senhor diga propositalmente e não propositadamente. Gosto de chegar aqui às súbitas, mesmo que não esteja doente, para propositadamente ouvir uma de suas histórias. Ora, deixe de tagarelice, eu conto a história. E com prazer eu ouço. Mas diga mais do seu amigo, o tal Cazuza. Epa, Cazuza era pros íntimos, já disse. Pra você era Hildegardo. E também não disse que ele era meu amigo. Ué, para bom entendedor. Bem, parece que aprendeu depois de tantos anos. Ouvir uma história é uma arte tão difícil quanto a de contar. E tenho me esmerado em ouvir as suas. Pois vou continuá-la. Hildegardo, você sabe, o Cazuza, pois então? Hildegardo e eu tínhamos sido colegas de preparatório e muito íntimos, também éramos confidentes. Um entendia o outro somente pelo olhar. Pelos domingos, como já disse, era costume de Hildegardo ir logo pela manhã, após o café, me visitar em minha casa, que ficava perto, ler os jornais e tomar parte no ajantarado. Era assim que minha mulher chamava, o ajantarado da família. Naquele domingo, o Cazuza, para os íntimos, veio fazer a sua visita habitual. Comprei os jornais e Hildegardo outros. Líamos e depois conversávamos. Assim fizemos naquele domingo. Hildegardo disse ao fim da leitura dos cotidianos: Não sei como se pode viver no interior do Brasil. Mas por que ele dizia isso? Foi o mesmo que me perguntei. Ele tinha sempre uma resposta. Por que, Hildegardo? Por que pergunta como se pode viver no interior? Ah, meu caríssimo amigo Ponciano, mata-se à toa. As paixões, mesquinhas paixões políticas, exaltam os ânimos de tal modo que uma facção não teme eliminar o adversário por meio do assassinato, às vezes os mais cruéis. O predomínio da política local é o único fim desses homicídios, quando não são questões de família, de herança, de terras e, às vezes, causas menores. Não leio sequer um jornal em que não fique apavorado com notícias desse tipo. Não é aqui, nem ali. É em todo o Brasil. Mesmo nas redondezas do Rio de Janeiro, é um horror. Além desses assassinatos praticados por capangas, que nome horrível, aos praticados pelos policiais e os adversários dos governos locais, adversários ou tidos como adversários. Basta uma briga para chegar uma escolta, desmantelar fazendas, acabar com plantações, arrebanhar gado, encarcerar ou surrar gente que pelo seu trabalho devia merecer mais respeito. Penso de mim para mim que a fortuna dessa gente que está na Câmara, no Senado, nos ministérios, até na presidência da República, se alicerça no crime, no assassinato. O que acha você? Bom, a diferença daqui para o interior não é tão grande nesse ponto. Já houve quem dissesse que quem não mandou um mortal deste para o outro mundo não faz carreira na política do Rio de Janeiro. É verdade. Mas aqui, ao menos, as naturezas delicadas podem se abster de política. No interior, não.
Vêm as relações, os pedidos e você se alista. Um favor que parece insignificante. As coisas vão bem, mas num belo dia, esse camarada, por isso ou por aquilo, rompe com o seu antigo chefe. Você, por lealdade, o segue. E eis você arriscado a levar uma estocada ou a ser assassinado a pauladas como um cão danado. E eu quis ir viver no interior. Do que me livrei, santo Deus. Ai, o Delgardo, meu amigo Cazuza, eu já tinha dito a você que esse negócio de paz na vida da roça é história. Quando cliniquei no interior, já havia observado essa ostentação de valentia que os caipiras gostam de fazer e que na maioria das vezes é causa de assassinatos estúpidos. Poderia contar a você muitos casos dessa ostentação de assassinato que vem da gente da roça, mas não vale a pena. É coisa sem valia e só pode interessar a especialistas em estudos de criminologia. Penso que esse êxodo da população dos campos para as cidades pode ser, em parte, atribuído à falta de segurança que existe na roça. Um cabo qualquer de destacamento é um César naquelas paragens. Que fará então um delegado ou um subdelegado? É um horror! Hildegardo e eu nos calamos e, silenciosos, começamos a fumar. Ambos pensávamos numa mesma coisa, em encontrar remédio para este deplorável estado de coisas. Mas, mal acabávamos de fumar, não me contive e disse: Hildegardo, não há remédio. Ponciano, meu amigo, também não acho nenhum. É, uma verdadeira reflexão filosófica entre o senhor e o tal Hildegardo. Um simpósio político até, poderia eu dizer. Continuamos calados alguns instantes. Hildegardo leu ainda um jornal, mas depois me disse: Deus não me castigue, mas eu temo mais matar do que morrer. Não posso compreender como esses políticos que andam por aí vivam satisfeitos quando a estrada de sua ascensão é marcada por cruzes. E veja que até tem passado pela minha cabeça sonhos de Raskolnikov. Mas sua biblioteca o tem munido mesmo de bons personagens, Cazuza. Já está citando Dostoiévski. Exatamente, meu caro Ponciano. Raskolnikov, de Crime e Castigo. Tenho lido tanto que posso dizer que até mesmo sentiria como ele. As minhas relações com a humanidade seriam outras. Não haveria castigo que me tirasse remorso da consciência, fosse de que modo fosse, se já cometido o assassinato. O que acha, Ponciano? Eu também. Mas você sabe o que dizem esses políticos que sobem às alturas com dezenas de assassinatos nas costas? Sabe, Delgardo? Não. Que todos nós matamos. Mas, doutor Ponciano, do que o senhor estava falando? Vai entender e vai se surpreender com meu amigo Cazuza, que para você é e continuará sendo Hildegardo. Não se esqueça de cuidar com paciência da arte de escutar. Estou de acordo, Ponciano. Já matei também. Você, Cazuza? Sim, eu. Mas como? Se você ainda agora mesmo... Eu conto. Tinha 7 anos e minha mãe ainda vivia. Você sabe que, a bem dizer, eu não conhecia minha mãe. Sei, meu caro. Só me lembro dela no caixão, quando meu pai, chorando, me carregou para lançar água benta sobre o seu cadáver. Durante toda a minha vida fez-me muita falta. Talvez se ela vivesse, fosse menos rebelde, menos sombrio e desconfiado, mais contente com a vida. Mas ela me deixou ainda na primeira infância. Bem cedo firmou-se o meu caráter. Mas ao mesmo tempo, bem cedo, me vieram o desgosto de viver, o retraimento por desconfiar de todos, a capacidade de ruminar mágoas sem comunicá-las a ninguém. Enfim, muito antes do que era natural, chegaram-me o tédio e o cansaço da vida. Doutor, mas que palavras fortes. Realmente me comoveram.
Notei que meu amigo dizia aquelas palavras com emoção muito forte e os olhos úmidos. E resolvi, ainda bem me lembro, cortar a confissão dolorosa com um apelo alegre. Vamos, Cazuza, conta o tal assassinato que você cometeu. Eu tinha 7 anos e minha mãe ainda vivia. Morávamos na rua Paula Matos. Ainda me lembro que passava o bonde bem perto. Nunca mais subi aquela rua depois da morte de minha mãe. Conte a história, homem. A casa, na frente da nossa, era no nível da rua. Mais para o fundo, devido à diferença de nível, elevava-se um pouco, de modo que para se ir ao quintal, tínhamos que descer uma escada de madeira de quase 2 dezenas de degraus. Um dia, descendo a escada distraído, no momento em que punha o pé no chão do quintal... O que, homem? Executei. Fala! Executei o assassinato. Subi apavorado a escada, chorando, soluçando e gritando. Mamãe, matei! Os soluços eram tantos que eu não podia acabar a frase. Minha mãe acudiu perguntando: O que é, meu filho? Quem é que você matou? Matei, mamãe, matei sim! Ai, meu Deus, eu matei! O que você tá dizendo? Que besteira é essa? Matou quem? Onde? Matei! Ai de mim! Fala, menino! Matei um pinto! Com o pé! Ah, meu filho! Vem cá. Toma um pouco dessa água de flor de laranjeira. Mas, mamãe, eu matei! Eu sou culpado! Está bem, meu filho. Cazuza, tá bom. Está bem. Você é o culpado. Então sente-se ali e fique à espera da polícia. E não te levantes, hein? E eu fiquei muito sossegado, quieto, em um canto, pensando na coisa mais séria que acontecera na minha vida até então, estremecendo ao menor ruído que vinha da rua, pois esperava, de fato, a polícia. Será que a polícia vem da rua de baixo? Ai, será que vem da de cima? Oh, meu Deus, sou o assassino. Eles devem vir me pegar a qualquer momento. Podem vir da esquerda, da direita, cheio de armas. Podem vir até do alto com um desses balões. Ah! Pois bem, Ponciano, foi esse o único assassinato que cometi. Penso que não é da natureza daqueles assassinatos que nos erguem às altas posições políticas, porque até hoje eu não conheci caso semelhante nas altas esferas. Então, doutor, continue, não pare, continue, por favor. Dona Margarida, minha mulher, interrompeu minha conversa com Hildegardo. Avisou que o ajantarado estava na mesa. Logo no momento em que Hildegardo, meu amigo Cazuza, ia falar que... O que, doutor? Diga! Continuemos. Ainda não ouvi seus pulmões com atenção. Diga 33. Mas, doutor, e o fim da história? Diga 33. 33. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Você ouviu na série Contos no Rádio O Único Assassinato de Cazuza, de Lima Barreto. Roteiro dramaturgico de Fabiano de Freitas. No elenco, Luiz Otávio Moraes como Hildegardo, Cazuza. Gerdau dos Santos, doutor. Eduardo Dias, paciente. Joyce Marino, mãe. Pedro Henrique Guedes. Hildegardo, Cazuza, quando criança. Músicas originais, Júlio Daim. Sonoplastia e finalização, Leon Tuscherman. Operador de áudio, Peter. Produção, Nelly Coelho. Direção artística e coordenação geral, Marília Martins.
Uma realização do Núcleo de Radiodramaturgia EBC e SOARMEC. Todos os direitos desse programa são do Núcleo de Radiodramaturgia EBC. Núcleo de Radiodramaturgia EBC. Teatro, poesia, contos. A arte da palavra no rádio. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com